Imagine dois garotos. Um cresceu em uma fazenda, simples, humilde, carregando um segredo que poderia mudar o mundo. O outro cresceu no dinheiro, na frieza, na solidão, carregando uma inteligência que o mundo não sabia como lidar. Eles se encontraram, eles se tornaram amigos, e então, tudo desmoronou. Essa é a história de Clark Kent e Lex Luthor. Não a história do Superman contra o vilão, a história de antes, a história de dois seres humanos, ou quase humanos, que poderiam ter salvado o mundo juntos, mas escolheram caminhos opostos. E eu te garanto, quando você terminar esse vídeo, você nunca mais vai olhar para o Lex Luthor do mesmo jeito. Fica até o final, porque a parte mais sombria dessa história vem lá no meio, e ela vai te deixar sem palavras. Antes de falar da queda, precisamos falar do começo. Smallville, uma cidade pequena no Kansas. Campo aberto, céu limpo, pessoas simples. Esse era o cenário onde dois destinos se cruzaram de um jeito que nenhuma profecia poderia prever. Clark Kent chegou do espaço, literalmente. Um foguete enviado por seus pais biológicos do planeta Krypton, que pousou nos campos da família Kent quando ele ainda era um bebê. Jonathan e Martha Kent o encontraram e o criaram como se fosse seu próprio filho. Simples, honestos, com valores que fariam qualquer pessoa se emocionar. Clark cresceu sabendo que era diferente, mais forte, mais rápido, com sentidos além do humano, mas também com um medo profundo. O medo de que, se o mundo descobrisse o que ele era, nunca mais o aceitaria como pessoa. Lex Luthor chegou de outro jeito. Rico. Filho de Lionel Luthor, um dos homens mais poderosos e manipuladores de toda a DC Comics. Lex foi enviado para Smallville como uma espécie de exílio, longe das intrigas corporativas de Metrópolis, longe de um pai que via o filho mais como peça de xadrez do que como um ser humano. Lex era inteligente, genial na verdade, mas estava completamente sozinho. E foi aí que aconteceu o encontro. Na versão da série Smallville, que talvez seja a representação mais rica e humana dessa relação, Clark salva Lex de um acidente de carro numa ponte. Um carro fora de controle, um rio e um garoto de fazenda que mergulha nas águas frias e puxa Lex de dentro do veículo. Lex acorda na margem do rio, olha para Clark, e pela primeira vez na vida, alguém havia se importado com ele sem querer nada em troca. Isso mudou tudo. Eles começaram a passar tempo juntos. Clark, curioso com a inteligência e o mundo de Lex. Lex, fascinado com a bondade genuína e a força de Clark. Uma amizade improvável. O herdeiro bilionário e o filho do fazendeiro. O cético e o idealista. O frio e o caloroso. Mas funcionava. Funcionava porque, no fundo, os dois eram solitários. Os dois carregavam segredos. Os dois sentiam que não pertenciam ao mundo ao redor. E aqui está o primeiro gatilho que toda grande tragédia tem. Quando duas pessoas se encontram no lugar certo, na hora certa, e você percebe que aquela amizade poderia ser eterna, é exatamente aí que o universo começa a colocar as primeiras pedras no caminho. Ei, antes de continuar, se você está gostando dessa análise e quer ver mais conteúdo assim sobre histórias épicas da DC e Marvel, clica em inscrever agora. É de graça, não dói, e você não perde nenhum vídeo. Vai lá. Eu espero. Voltando, a amizade entre Clark e Lex era real. Mas ela tinha uma falha estrutural enorme. Clark nunca podia ser completamente honesto. Pensa comigo. Clark era alienígena, tinha poderes sobrenaturais. Seu maior medo era ser descoberto, dissecado, usado como arma ou cobaia. E Lex era exatamente o tipo de pessoa que com esse conhecimento poderia fazer qualquer coisa. Então Clark escondia. Desviava, mentia com meias verdades. E Lex sabia. Lex Luthor não era burro, era o oposto da burrice. Ele percebia os padrões, percebia as inconsistências, percebia que Clark sempre aparecia no momento certo, que Clark saía ileso de situações impossíveis, que havia algo diferente. E Lex não pedia explicações por afeto, porque gostava de Clark, porque confiava, porque queria acreditar que o amigo um dia seria honesto com ele. Mas o tempo passou, e a cada mentira, cada desvio, cada "não foi nada, Lex", uma pequena lasca se soltava da confiança que o bilionário depositava no amigo. Enquanto isso, Lionel Luthor, o pai de Lex, usava a amizade do filho como ferramenta.
Tentava usar Lex para se aproximar dos Kent, para descobrir segredos, para manipular. Lex sabia disso, e isso o envergonhava. E essa vergonha virava raiva. E essa raiva precisava de um alvo. Aqui entra um dos temas mais universais da história humana. O que o poder faz com a gente. Lex Luthor era um gênio cercado por um pai destrutivo, por um sistema corporativo sem ética e por um mundo que via inteligência como ameaça. Quando ele começou a ganhar seu próprio poder, seja nos negócios, seja nas descobertas científicas, algo mudou. O menino que foi salvo na ponte começou a se convencer de que não precisava ser salvo, que fraqueza era uma escolha, que confiar era ingenuidade. E Clark continuava sendo Clark, honesto, simples. Bom, isso irritava Lex de um jeito que ele mesmo não entendia completamente. Porque ver alguém ser genuinamente bom, quando você está gradualmente abrindo mão da sua própria bondade, é um espelho. E espelhos, às vezes, mostram coisas que não queremos ver. Lex não queria um espelho. Queria respostas. Queria a verdade. Queria que Clark o respeitasse o suficiente para ser honesto. E Clark, com todo o seu amor pelo amigo, continuava achando que proteger o segredo era proteger a todos, incluindo Lex. 2 homens. 2 amores diferentes pela mesma amizade. E nenhum dos 2 disposto a ceder o suficiente para salvar o que tinham. Toda grande queda tem um momento. Um instante específico onde o caminho se divide e não tem mais volta. Para Clark e Lex, esse momento foi construído aos poucos. Não foi um único evento explosivo. Foi uma erosão. Como a água que vai desgastando a pedra, gota a gota, até que um dia a pedra simplesmente não está mais lá. A obsessão de Lex pelo visitante, como ele chamava a entidade que vivia em Smallville e que claramente não era humana, foi crescendo. Arquivos, investigações, teorias. Lex sabia que havia algo sobrenatural acontecendo e sabia que Clark estava no centro disso. Clark sabia que Lex investigava e continuava fingindo que não sabia. E quando a verdade finalmente veio à tona, de formas diferentes em diferentes versões da história, não veio com abraços e compreensão. Veio com traição, com raiva acumulada, com anos de mentiras empilhadas como lenha, esperando uma faísca. O resultado, a faísca chegou, e o que era amizade virou cinzas. Deixa eu te fazer uma pergunta, e eu quero muito ler sua resposta nos comentários. Você acha que Clark errou em esconder a verdade de Lex? Ou Lex nunca poderia ter aceito a verdade de qualquer jeito? Comenta aqui embaixo. Sério, esse debate é um dos mais ricos que existe sobre essa história. Eu leio todos os comentários. E se você ainda não se inscreveu, cara, esse é o tipo de conteúdo que fazemos toda semana. Aperta o botãozinho vermelho. Agora, vamos sair um segundo da ficção e entrar na realidade. Porque a história de Clark e Lex não é só uma história de quadrinhos. É um estudo de caso sobre como amizades reais se destroem. Psicólogos chamam de ferida de rejeição antecipada, o comportamento de pessoas que, antes de serem rejeitadas, já se afastam para evitar a dor. Lex Luthor faz isso o tempo todo. Ele sente que Clark vai um dia escolher o mundo contra ele. Então começa, inconscientemente, a construir o mundo onde isso já é verdade. Já Clark demonstra o que chamamos de proteção por omissão. Quando alguém acredita que mentir é uma forma de cuidado, que esconder a verdade protege o outro, mas na prática, cria uma relação onde um nunca pode ser realmente conhecido pelo outro. 2 pessoas que se amam de verdade, presas em padrões que as separam cada vez mais. Soa familiar? Porque isso não acontece só em Smallville. Acontece em relacionamentos reais, amizades reais, famílias reais. A DC Comics, muitas vezes sem perceber, ou talvez percebendo completamente, criou um espelho da condição humana. Essa é a pergunta de $1 milhão. Lex Luthor se tornou um dos maiores vilões da história dos quadrinhos. Mas será que ele nasceu vilão? Será que foi criado para ser vilão? Ou será que o vilão foi o resultado de uma série de escolhas, influências e traições? Olha o histórico: pai abusivo e manipulador. Sociedade que vê sua inteligência como ameaça. Amigo mais íntimo que nunca, foi completamente honesto. Um mundo onde poder é a única moeda que parece real. Lex Luthor não acordou um dia e decidiu ser mau. Ele foi, aos poucos, convencendo a si mesmo de que o bem era ingenuidade,
que confiança era fraqueza, que a única forma de sobreviver num mundo de super-humanos era ser o humano mais inteligente, mais preparado, mais frio de todos. E aqui está a ironia mais cruel de toda essa história. Lex Luthor dedicou sua vida a provar que humanos não precisam de salvadores, que a humanidade pode e deve cuidar de si mesma, que depender de um ser superior é abdicar da dignidade humana. E em muitos aspectos, ele não está completamente errado. O problema não é a filosofia. O problema é o método. O problema é o que ele estava disposto a fazer para provar esse ponto. E o problema é que, no fundo, parte do ódio que ele sente por Superman é o ódio que sente por Clark Kent. Pelo garoto que tinha tudo o que ele queria. Bondade genuína, amor verdadeiro, pertencimento. E que mesmo assim escolheu esconder, ao invés de confiar. Nos quadrinhos, nas séries, nos filmes. A sombra dessa amizade nunca desaparece completamente. Há momentos, raros, preciosos, onde Clark e Lex se olham e você consegue ver, por um segundo, o fantasma de Smallville, o garoto que foi salvo na ponte, o filho do fazendeiro que mergulhou na água gelada sem pensar duas vezes. Nesses momentos, nem Clark é Superman, nem Lex é o vilão. São dois homens que perderam algo que nunca mais vão recuperar. E talvez esse seja o maior poder dessa história. Ela nos lembra que por trás de todo grande conflito, muitas vezes, existe uma amizade que não sobreviveu ao tempo, ao medo e à falta de coragem de ser honesto. Superman pode parar balas, pode voar, pode carregar o peso do mundo, mas não conseguiu salvar a amizade mais importante de sua vida. Isso não o torna fraco, isso o torna humano. E talvez seja exatamente isso que a DC Comics sempre quis dizer com essa história. Quando você pensa em Clark Kent e Lex Luthor, pense nisso. Toda pessoa que se tornou seu inimigo um dia foi, ou poderia ter sido, seu amigo. Toda grande rivalidade carrega dentro dela a sombra de uma conexão que não teve chance de florescer. E toda vez que você escolhe o silêncio ao invés da honestidade com alguém que importa, você está colocando a primeira pedra na fundação de uma possível queda. Clark e Lex nos ensinam que o maior superpoder não é a força física, não é a inteligência genial, é a coragem de ser verdadeiro, com os outros e com você mesmo. E aí, Henry, brincadeira, você que está assistindo, esse vídeo te fez pensar em alguém, em alguma amizade que se perdeu, em alguma verdade que você deveria ter dito? Deixa nos comentários. Esse espaço é seu, eu quero saber o que você pensa. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, o like é o jeito mais simples de falar eu quero mais disso. Aperta aí. E se você quer mergulhar mais fundo no universo DC, nas histórias que moldam nossa cultura, nos personagens que são muito mais do que fantasias coloridas, se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo novo, com essa mesma profundidade. Obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo.